RP Notícia. Apoio Cultural Cinépolis. Você nunca viu cinema assim? Promoção Cerezer. Saiba mais em promoçãocerezer.com.br. Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016. Começa agora mais uma edição do RP Notícia. E hoje você vai ver que Guarda Municipal de Jundiaí encontra carro blindado com drogas dentro e vai ver também. Vaza Paulista realiza vistoria em transporte escolar. Doação de sangue cai antes do carnaval. Agentes da Sabesp realizam fiscalização em bairros de Campo Limpo Paulista. Isso e muito mais em instantes no RP Notícia, que já está no ar. Olá, boa noite. A Guarda Municipal encontrou nesta segunda-feira um carro estacionado na rua Chavantes, no bairro Vila Lambim, em Jundiaí, em atitude suspeita. Durante a vistoria no veículo, que era blindado, foram encontrados 15 pinos de lança-perfume, 130 pinos de cocaína e 2 aparelhos celulares. A ocorrência foi apresentada no 3º DP e, como o carro não possuía queixa, foi guinchado até o pátio e as drogas foram apreendidas. A Sabesp realizou hoje uma fiscalização no bairro Parque Internacional, em Campo Limpo Paulista, para verificar as casas que estão sem ligação na rede de esgoto. Os imóveis que não estão em ordem poderão ser multados. O soldador Damião Coelho foi orientado pelos agentes da Sabesp sobre a importância da ligação de esgoto. Há 10 anos, sua casa tem apenas fossa, mas agora ele vai se adaptar. Então agora eu estou ciente que tem que fazer. Então os técnicos vêm aí, eu já agendo já e vai dar tudo certo. O gerente regional da Sabesp ressalta que usar a fossa não é uma opção segura. Tecnicamente, a fossa é um ponto de contaminação. Pode ser um ponto de futuro ou imediato de contaminação do rio e do lençol freático. Isso é uma questão técnica. E a questão legal, a lei federal, municipal e estadual exigem a conexão à rede pública de esgoto. A fiscalização realizada no bairro Parque Internacional, em Campo Limpo Paulista, tem como principal objetivo verificar quais casas estão ou não ligadas à rede de esgoto. Em alguns lugares é fácil saber que a ligação é recente, mas há casas em que os fiscais não encontram o morador e por isso recebem uma notificação. Para quem não tem a ligação de esgoto, a multa pode chegar a R$400. Se a pessoa mora numa área urbana que tem rede coletora de esgoto, ela tem obrigação por lei de se conectar à rede pública de esgotamento sanitário. Este trabalho em campo visa garantir que a população contribua com um projeto maior. A grande preocupação é que nós estamos fazendo um trabalho de despoluição do Rio Jundiaí e dos mananciais, dos afluentes do Rio Jundiaí. Esse trabalho exigiu a construção da estação de tratamento de esgoto, todo o sistema de esgotamento sanitário. A conclusão desse trabalho só pode ser feita se o morador, se as famílias se conectarem à rede pública de esgotamento sanitário. E se depender de Damião Coelho, a lição está aprendida. Por que você acha importante fazer esse esgoto? Para não agredir o meio ambiente, os rios, isso aí é muito importante. Para quem tem dúvidas sobre a ligação de esgoto, o telefone da Sabesp é o 0800 055 0195. De olho na volta às aulas, a Prefeitura de Várzea Paulista realiza vistoria obrigatória nos transportes escolares, uma medida que visa principalmente a segurança do profissional e dos alunos. Os proprietários e condutores de veículos destinados ao transporte escolar em Várzea Paulista devem ficar atentos para a vistoria semestral. Toda van vistoriada, ela tem o laudo da vistoria veicular que ela tem que passar, e nesse laudo, se ela observar algum problema, tanto da funilaria como mecânica, consta nesse laudo e ele vai ter que se adequar, se readaptar para poder conseguir o alvará. Para a segurança das crianças, durante a vistoria são fiscalizados alguns itens importantes, como pneus, extintor de incêndio, cinto de segurança, capacidade do veículo e a qualificação do curso do condutor, que tem que estar atualizado.
O presidente da Associação dos Transportes e Monitores Escolares de Várzea Paulista, Fabiano Lima, esclarece dúvidas recorrentes na hora da contratação dos serviços de transportes para os filhos. O que é bom o pai observar na autorização do Detran é que ela vem marcado o prefixo do veículo, a capacidade, o modelo do veículo. Isso é muito importante. E também observar o selo que a Secretaria de Trânsito fornece. Nesse selo ele comporta o prefixo do veículo, ele tem a data de validade da sua habilitação e a data de validade do seu curso. E também ele vem assinado pelo nosso diretor de trânsito, que é do município. Isso é bom o pai observar no veículo para poder ter um veículo seguro no município hoje. Gostaria de informar não só aos pais, também como aos transportadores, que hoje no município, como nunca houve na história de Várzea Paulista, a regulamentação do transportador. O motorista de transporte escolar tem até a próxima sexta-feira, dia 5, para fazer a vistoria. O local fica na Avenida Projetada, ao lado da Prefeitura, das 8 às 11 horas da manhã ou das 13 até as 4 horas da tarde. E na volta do intervalo, você confere a previsão do tempo para algumas cidades da nossa região. Fique com a gente e voltamos já. O feriado prolongado de Carnaval deve movimentar bastante as rodovias da região. Segundo a concessionária que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, são esperados entre saída e chegada à capital aproximadamente 980 mil veículos entre os dias 5 e 10 de fevereiro. A concessionária recomenda evitar os horários de pico na sexta, dia 5, das 4 horas da tarde às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, dia 10, evitar sair entre as 11 horas da manhã e as 7 horas da noite. Agora a gente fala da previsão do tempo. Apesar de uma frente fria fraca que avançou nesta terça-feira pelo litoral paulista, provocando pancadas de chuva em São Paulo e em algumas regiões aqui do interior, os próximos dias serão de forte calor, sempre com chuva no final da tarde, típica do verão. Veja os detalhes para algumas cidades. A quinta-feira em Jundiaí será de altas temperaturas. O sol predomina durante toda a manhã, mas há previsão de pancadas de chuva de forma isolada e passageira. A máxima registra 33 graus. Já na cidade de Itupeva, o sol também aparece entre muitas nuvens. Já à tarde há possibilidades de pancadas de chuva na cidade. Os termômetros ficam entre 22 e 33 graus. O tempo fica instável também na cidade de Louveira. O sol aparece com força total durante toda a manhã. Há possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima registra 34 graus. Na capital paulista, os termômetros oscilam entre 21 e 31 graus. A previsão na cidade é de sol forte, mas deve chover no fim da tarde e à noite. Nas férias, muita gente costuma pegar a estrada para viajar, mas é justamente nesta época que aumenta também o número de animais silvestres atropelados. Conheça agora na reportagem para onde esses animais recuperados são levados e tratados. Paraíba é uma onça parda do sexo masculino que foi atropelada em 2012, quando tentava atravessar uma rodovia na região do Nordeste. Desde então, não anda mais. No ano passado, ela foi trazida para a Associação Mata Ciliar, que será seu lar definitivo. O Centro Brasileiro de Estudos de Ecologia em Estradas estima que 15 animais silvestres são atropelados por segundo em todo o país. E os mais atingidos são as aves, como o caso desta coruja, que nunca mais vai voltar para a natureza. A maioria dos atropelados, eles chegam com muitas fraturas, em ossos, em coluna, e aí dependendo do tipo de fratura, eles podem ou não voltar à natureza. Uma fratura em perna, braço, às vezes pode retornar à natureza, tá? Dependendo de como calcifica, de como ele anda, se ele consegue ter os mesmos movimentos de antes. Agora, uma fratura de coluna é muito mais difícil, aí o animal ele pode ter sequelas, e aí é impossível voltar à vida livre. Estes cágados também não serão soltos de volta para a natureza. Foram atropelados em rodovias da região neste mês de janeiro. Uma resina foi colocada em seus cascos, no local das fraturas. Além deles, a instituição já recebeu mais 12 animais vítimas de acidentes em estradas,
só neste começo de ano. A gente tem uma média aí de mais ou menos metade desse número, a gente está com quase 12 animais só esse ano. E a média é normalmente 6 a 7 animais atropelados. Isso por conta de férias, né? O pessoal viajando, calor, o pessoal viaja cada vez mais. E as estradas cada vez mais cortam as florestas. Então isso faz com que os animais acabam tentando atravessar e sendo atropelados. E para evitar que mais casos como estes aconteçam, algumas medidas podem ser tomadas pelos próprios motoristas. A cautela é o principal, assim, então ir com mais atenção, olhando para os lados, velocidade mais baixa. Algumas rodovias têm a plaquinha de onde se encontra mais animais, onde tem mais ocorrência de animais, então quando vê a plaquinha diminuir a velocidade, ficar mais atento. E hoje em dia tem o aplicativo Urubu, que mostra exatamente o ponto de onde os bichos estão sendo atropelados. Já o coordenador de tráfego da concessionária que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes reforça as ações que são feitas pela empresa para evitar este tipo de atropelamento. Em alguns pontos, né, nós já chegamos a fazer a instalação de alambrados, justamente para impedir a chegada desses animais na pista, principalmente os de maior esporte, né, no caso a capivara. Por serem silvestres, estes animais costumam reagir para se defender, mesmo quando estão machucados, ou então fogem assustados. Portanto, o resgate deve ser feito sempre por profissionais. A orientação é entrar em contato com a concessionária, através do 0800 055 55 50, ou também nos fones de emergência. A cada ponto da rodovia, a cada quilômetro da rodovia tem um fone de emergência, faz lá o acionamento, né? A atendente vai ver qual é a necessidade e direcionar o recurso necessário. Porque às vezes na intenção de capturar um animal, né, a gente pode provocar um acidente. Então deixa para a pessoa qualificada fazer essa apreensão. O telefone da ONG Mata Ciliar de Jundiaí é o 4815-5777. No próximo bloco aqui do RP Notícia, você vê que cai o número de doadores de sangue no feriado de Carnaval. Fique com a gente e voltamos já. O Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça a exoneração de 306 cargos comissionados em atuação na Prefeitura de Jundiaí. De acordo com a publicação no site do MP, o pedido decorre de ação de responsabilidade civil por improbidade administrativa contra o Executivo e o prefeito Pedro Bigardi, ajuizada no último dia 28 de janeiro. Em nota, a Prefeitura disse que ainda não havia sido notificada sobre a ação. O número de voluntários doando sangue costuma cair antes de feriados como o Carnaval. Em um banco de coleta de Jundiaí, a média registrada esta semana é de 15 doadores por dia, 10 a menos do que em períodos normais. Boa vontade é o que motiva o aposentado a gastar alguns minutos do seu tempo para fazer a doação de sangue. E este hábito já é cultivado há tempos. Eu dou há mais de 20 anos e porque é um ato para salvar vidas mesmo, né? Muitas pessoas, todos os dias, pessoas precisando de sangue, então não custa nada fazer esse ato de caridade. Não é difícil achar mais exemplos de voluntários, entre eles Rafael dos Santos, que também está disposto a ajudar o próximo. Toda vez que eu estou aqui no centro, quando eu preciso doar, dou. Vou fazer um ato de caridade também, próximo. Mesmo com tantas pessoas querendo ajudar, há períodos em que a doação de sangue é menor. Em dias normais, as coletas chegam a 25, mas em períodos que antecedem a feriados, elas caem para 15. Nos hospitais, as demandas continuam normais, por isso a importância de doar. A importância de vir antes do Carnaval é justamente para a gente poder auxiliar o hospital com essas bolsas, porque o consumo continua, as cirurgias continuam durante o período do Carnaval, os pacientes oncológicos também continuam recebendo essas bolsas, então é importante para a gente poder manter esse estoque. Uma única bolsa de sangue é muito valiosa. Por isso, doar é muito importante e realmente ajuda. Quando você faz uma doação, você pode salvar até 3 pessoas. Porém, um paciente oncológico, por exemplo, se ele precisar tomar plaqueta e ele tiver um peso de 70 quilos, ele precisa de 7 plaquetas. Para isso, nós precisamos de 7 doadores de sangue. A supervisora ainda destaca os principais motivos de investir em um estoque antes de feriados, como o do Carnaval.
A gente precisa manter esse estoque para atender exatamente a parte de cirurgias, atender a parte dos pacientes oncológicos, das eletivas e principalmente dos acidentes, porque conforme vai surgindo, né, acidentes, cirurgias, o consumo ele pode aumentar, tanto de concentrado de hemácia como de outros hemocomponentes que são produzidos também. Para quem quiser doar sangue, o Banco de Coleta Bioclínicas fica na Rua Senador Fonseca, no número 1314, no centro da cidade. E o telefone para outras informações é o 3379-3400. E o RP Notícia fica por aqui. Outras informações você confere no nosso portal rpnoticia.com e também ao longo da nossa programação. Para você uma ótima noite, nos vemos amanhã.